Fala comigo, tudo bem? Eu sou Felipe Gibran e esse é o RPTV. Hoje nós vamos falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quase todas as vezes que a gente abre a caixinha de perguntas lá no Instagram, sempre as pessoas perguntam sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. E é normal, porque a gente está falando, supostamente, de um pecado que não tem perdão, de um pecado que não há possibilidade da misericórdia de Deus perdoar. Imagina, você cresce ouvindo que a misericórdia de Deus é infinita, né? Que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, mas existe uma coisa que Ele não perdoa. Então essa coisa é uma coisa importante, a gente precisa saber. E principalmente numa cultura religiosa como a brasileira, que é sempre baseada ou na ganância ou no medo, né? A gente está sempre com medo, então, de fazer alguma coisa que não tem perdão, que vai nos levar à condenação eterna, aquela coisa toda, né? Algumas confissões religiosas isso até piora. Por quê? Porque algumas confissões religiosas têm o sexo como um tabu ainda muito grande. Então você junta um grande tabu, né, com uma coisa que não tem perdão, e aí na cabeça do povo mistura o sexo com blasfêmia contra o Espírito Santo. E quantas pessoas que a gente conhece, que eu, né, na minha experiência de gabinete, já atendi, que está lá com esse problema sexual, com qualquer tipo de problema com a sua sexualidade, achando que isso é um blasfêmia contra o Espírito Santo e tudo mais. Então, sem te enrolar mais, sem mais delongas, vamos entender o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo e você vai ver que não tem nada disso, que é uma coisa muito mais simples do que isso que esses caracóis aí ficam colocando na nossa cabeça. A blasfêmia contra o Espírito Santo está registrada nos 3 evangelhos, que a gente chama de sinóticos: Mateus, Lucas e Marcos. Né? Mateus, Marcos e Lucas tem lá a passagem sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. O Evangelho de João não traz isso, mas alguns estudiosos vão dizer que quando João estava falando sobre o pecado, né, que gera a morte, o pecado que para a morte, ele estava falando sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Nos contextos, então, dos sinóticos, Mateus, Lucas e Marcos, a gente precisa de entender, então, o que é que Jesus estava falando antes de dizer o que ele disse sobre a blasfêmia. Qual que era o contexto, o que estava acontecendo. Então, assim, depende de qual evangelho você está fazendo a narrativa, de ou Jesus expulsar demônio de uma pessoa, ou Jesus curar um cego e mudo. Né? Aí, após fazer isso, na presença dos religiosos, os religiosos, quando veem esse sinal, eles dizem que Jesus fazia isso em nome de Beelzebu, uma divindade, né? O nome de um outro Deus, que não é o Deus, né, de Israel, assim. Então fazia isso em nome do Deus das moscas, né? Beelzebu, mais ou menos isso. Então, diante disso é que Jesus faz. E Jesus nem afirma que essas pessoas cometeram blasfêmia contra o Espírito Santo. Nem isso Jesus afirma. Jesus só diz: olha, cuidado, né? Porque vocês podem até falar contra Jesus, vocês podem até falar contra mim, mas quando vocês falam contra o Espírito Santo, vocês dizem, né, que quem está operando isso não opera por Deus, mas não pelo Espírito Santo, mas pelo Beelzebu, e isso não tem perdão. Então Jesus faz um alerta. Jesus não diz que eles cometeram isso. Então, essa é a primeira leitura que a gente tem que ter do texto. E depois, o que a gente tem que pensar? Alguns evangelhos falam os fariseus, outros falam os escribas, né? Depende, porque está narrado em 3 livros, então a narrativa muda um pouquinho, né? Mas, seja fariseu, seja escriba, são pessoas que têm a responsabilidade, a obrigação de saber e de apontar quem é o Messias. São pessoas que conhecem da religião, são líderes religiosos, são pessoas que têm uma capacidade religiosa, assim, vamos pensar assim, que têm uma experiência religiosa. Eles seriam capazes de compreender o projeto de Deus, seriam capazes de compreender quem Jesus é. E quando esse Jesus aparecesse, eles teriam todas as condições e a obrigação da religião deles de apontar para aquele que era o Cristo, de apontar para o Messias. Eles identificam esses milagres,
eles veem que Jesus é essa divindade, eles percebem que Jesus é o Messias. E aí, por saber quem Jesus é, eles entenderam que, olha, Deus agora saiu do templo onde nós, religiosos, temos o comando, está encarnado no povo, está vivendo no povo. O Verbo se fez carne e o Verbo não está acima de tudo, o Verbo está no meio de nós. Ele saiu do local de controle dos religiosos, da religião, e agora está ali no povo, fazendo curas, né, do povo, curando cego, curando mudo, expulsando demônios, lado a lado do povo, lado a lado da luta do povo. Ao enxergar isso, esses religiosos sabem, olha, se a gente deixar com que Deus continue com esse projeto, acabou o nosso privilégio, acabou a nossa justificativa religiosa, acabou o nosso charlatanismo, né? Então, nós vamos contra isso. Como numa atitude diabólica, numa atitude luciferal, nós vamos contra Deus. Mesmo sabendo que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, nós vamos matá-lo, porque se a gente não matar, ele acaba com o nosso esquema. Ele acaba com a nossa forma que vil de ganhar dinheiro, ele acaba com a nossa forma vil de extorquir as pessoas a partir da religião, ele acaba com esse esquema religioso que a gente tem. Então, mesmo a gente sabendo que Jesus é o Messias, nós vamos dizer que quem opera por ele é outro Deus, é o Beuzebu, é o mal, é a maldade. Porque se a população enxergar isso que nós enxergamos, que ele é o Messias, nós estamos ferrados. Acabou a nossa perspectiva. Então, por isso que Jesus fala, olha, tomem cuidado, olha, vocês até podem falar mal de mim, mas quando vocês falam que aquilo que eu faço não é pelo Espírito, né? Vocês que tinham obrigação de saber, isso é uma coisa complicada. Então, muitos teólogos, inclusive, vão dizer que a blasfêmia contra o Espírito Santo é algo para aquele tempo. Nós nem podemos mais o fazer. É algo para aquele tempo, para esse povo. Por quê? Para blasfemar contra o Espírito Santo, você precisa de uma mentalidade diabólica, quase de Caifás. Você precisa de uma mentalidade anti-Deus, você precisa de uma mentalidade, literalmente, né, de ir contra Deus. E aí você me pergunta, então, quem cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo, se arrepender, não tem perdão? Ora, eu não sei, né? Não sei, não dá para afirmar sobre essas coisas, porque quem perdoa de fato é Deus. Mas o que eu penso é, quem produz em nós a consciência da justiça, do pecado, do juízo, quem traz para nós arrependimento é o Espírito de Deus. Então, se essa pessoa foi capaz de se arrepender, é porque o Espírito de Deus habitou nela, que o Espírito de Deus está transformando, o Espírito de Deus está trabalhando nela. Então, eu não acredito que essa pessoa tenha blasfemado contra o Espírito Santo. Por quê? A blasfêmia contra o Espírito Santo demanda alguém tão embrenhado de mal e da maldade que abandonou Deus, mesmo sabendo do projeto de Deus, que é ir contra isso, para não estragar os próprios privilégios. Então é alguém que já decidiu fazer o caminho, é alguém que já decidiu não ter mais uma via de retorno. E isso é uma coisa tão rara, mas tão rara, mas tão rara, que muitos teólogos falam que no nosso tempo isso nem é possível, que era possível só para aqueles que eram contemporâneos de Jesus. Então talvez a blasfêmia contra o Espírito Santo seja para essas pessoas que entenderam o projeto de Deus, têm a responsabilidade de apontar para as pessoas, de mostrar o caminho de Jesus e resolvem manter os próprios privilégios e obscurecer Jesus. Manter os próprios privilégios e tentar colocar Jesus numa má fama. E tentam colocar o Espírito de Deus a partir de uma outra perspectiva que não é essa da graça. Beleza? Aquele abraço, falou, valeu, simples, mas revolucionário. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativa o sininho para você receber notificação de sempre quando a gente fizer algum conteúdo novo. Fui!